Bom, vamos falar então, Rose, sobre os dados que saíram sobre a redução do desmatamento na Amazônia. São notícias boas? Saíram sexta-feira notícias muito positivas em relação ao desmatamento na Amazônia. Isso já repercutiu com o próprio My News, a rádio VIP My News repercutiu na sexta-feira e ao longo, né, da sua programação. Mas eu penso que tem alguns detalhes, Filomena, que a gente tem a responsabilidade de destacar aqui nesse espaço. Então, só para situar o nosso ouvinte e a nossa audiência, os dados foram divulgados pelo DETE, que é um sistema de detecção de desmatamento em tempo real. Ele é usado pelo INPE, né? O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e ele aponta tendências de desmatamento, né? Ele tem dados diários, a gente consulta lá, tem uma série de possibilidades de filtros, mas ele aponta tendências de desmatamento, alertas de desmatamento. Ele é muito mais utilizado para fiscalização e controle, inclusive. Os dados consolidados, enquanto realmente desmatou, esses dados ficam um pouco mais para frente. Eles são divulgados anualmente, mas utilizam outro sistema, que é o PRODES, que é o Projeto de Monitoramento de Desmatamento na Amazônia Legal. Mas os dados do DETE já são um excelente indicativo para a gente compreender as tendências desse desmatamento, e foi isso que repercutiu na sexta-feira. A Amazônia reduziu 37,2% dos alertas de desmatamento entre agosto de 2025, do ano passado, até junho deste ano, de 2026. E essa redução, quando a gente compara só o mês de junho de 2025 e de 2026, ela fica em 35%. E aí você deve lembrar, nessa memória bem recente, a nossa audiência também, que a gente já teve junho que começa assim Manaus ficar coberta de fumaça, que é resultado de muito desmatamento acontecendo, aquela coisa só aumentando e vai para um nível de descontrole realmente. Então esses dados, por essa perspectiva e do ponto de vista prático, histórico, ele já é muito importante. Se você faz a comparação de dados, foi o que fez o INPE, né? Ele mostra que nos últimos 10 anos, este é o menor registro. Então, e considerando as diminuições dos anos anteriores, se coloca ali para os especialistas uma expectativa de uma tendência de queda do desmatamento. Eu achei isso muito importante, interessante, consolidado na voz de Anne Alencar, ela é diretora de ciência do IPAM, que é uma das entidades das organizações que acompanham essas questões climáticas e ambientais. Então, ela traz a reflexão de que essa redução ela é uma demonstração, tanto na Amazônia como no Cerrado. O Cerrado também houve diminuição, embora ainda haja registros de desmatamento, né? Isso é importante colocar. Mas essa diminuição nesses dois biomas, na leitura da Anne Alencar, ela coloca que elas demonstram um resultado concreto de políticas públicas e que o desmatamento não é algo assim que é um processo inevitável, né? Então, você mostra que, como resultado da cobrança da sociedade, ajustes desses mecanismos que estão disponíveis para qualquer governo, né, que é o DETE, o PRODES, o INPE, enfim, né, e as ações de comando e controle também, mas eles demonstram que você fazendo a articulação desses mecanismos, colocando em favor da própria sociedade, isso demonstra uma capacidade do Estado, uma capacidade desta sociedade, portanto, de governos, de controlar o desmatamento. Esse é um dado importante de a gente destacar. Um outro ponto que é colocado por vários outros especialistas são os desafios do momento. Quais são os desafios do momento? Os desafios naturais. O El Niño, por exemplo, que ele traz para a região, para alguns biomas, especialmente para a Amazônia, que é um momento de seca. Esse momento de seca, ele propicia, inclusive, a coisa de focos de fogo na floresta de forma natural e que esses incêndios acelerem, né, propaguem mais rapidamente. Esse é um ponto, que é o fator natural. E o outro ponto são as próprias medidas, né, do Congresso Nacional. Você vê uma tendência também no Congresso Nacional de avançar desmedidamente e responsavelmente sobre a legislação eleitoral, que é o que nos garante as proteções, os mecanismos de defesa desses biomas todos e, portanto, das suas consequências terríveis, se não houver um controle, né, sociais, ambientais e econômicas também, né? E econômicas também, eu penso que é isso. Eu acrescentaria um terceiro, que eu não vi aqui, pode ser que algum especialista tenha colocado, mas não vi nos principais meios de mídia. Projetos ditos de desenvolvimento para a Amazônia, ditos de desenvolvimento,
mas que, em geral, eles são executados, né, sem o menor cuidado e controle e sem a perspectiva da realidade da região, da necessidade da região, e com consequências terríveis para a região, mas comprovadamente, quando se trata de desmatamento, para todo o país, inclusive especificamente para a economia. Quando você lembra aí que são os rios voadores que são responsáveis pela chuva no sul e no sudeste, né, por irrigar as plantações, que são aí, enfim, o trunfo do agro, né? Então você precisa que toda essa região funcione, esse bioma funcione bem sem o desmatamento. Para concluir só essa questão das consequências econômicas, a gente deve lembrar que entre aquelas alegadas justificativas para a taxação do presidente americano, Trump, sobre o Brasil, sobre as exportações brasileiras, ele dizia lá o desmatamento. Então, esse dado de diminuição é um trunfo para o Brasil também. Rose, e as autoridades daí também falaram o que ajudou nesse desmatamento, nessa redução do desmatamento, as ações que foram feitas, porque a gente tem o garimpo ilegal, tem uma série de outras ações para além de comando e controle, que inclusive diferenciam a atuação do governo Lula, neste Lula 3, em relação ao Lula 1. O Lula 1 diminui desmatamento, realmente ampliando ações de comando e controle e seus mecanismos. Neste momento, há uma série de ampliações de políticas que estimulam outras atividades econômicas na região de forma não predatória. Aí você vai citar o CAR, né? Você vai acabar observando que houve um aumento em relação ao estímulo do Plano Safra. Em março ou abril deste ano, eu entrevistei o secretário executivo do MDA, né, que trata da agricultura familiar, e ele vai me relatando a melhoria em relação aos mecanismos do governo, a sua atuação para estimular e atender as necessidades dos produtores, né, dos produtores rurais, da agricultura familiar. Você sabe que tem uma cultura na Amazônia muito atrelada às necessidades econômicas, há pessoas aqui, elas têm necessidade de viver. Então, há uma cultura de roçado que primeiro queima o ambiente, né? Queima parte daquela floresta para poder fazer a sua plantação. E isso tem sido observado atentamente, e não prender essas pessoas, porque elas estão tirando ali o recurso da vida delas, né? Mas dar outras alternativas, mecanismos, né? Mecânica, enfim, uma série de outras questões. E aí, mecanismos também de impedimento de acesso ao mercado bancário, ao mercado financeiro, por pessoas que estão responsáveis, né, por áreas que estão ali multadas, áreas que recebem suspensão por levarem à frente atividades predatórias. Então, você vê que é uma ação que ela precisa ser multifatorial, né? Porque exatamente, tudo na Amazônia é multifatorial. E se eu puder acrescentar mais uma questão, claro, que eu acho fundamental, há uma diferença nessa construção de atuação também pela maior presença de nomes da região norte na confecção dessas políticas públicas. Isso também dá uma alteração de visão e de atuação para as soluções para essa região. Porque esses nomes, eles vivem isso. É diferente de você estar aqui no sul e tomar uma decisão sem viver a Amazônia, né? Mas é uma boa notícia, esses 37%. Eu acho que a gente vai caminhando, pode ser a passos curtos, mas vai caminhando para uma boa situação na Amazônia, porque é muito importante nesse momento de emergências climáticas a redução desse desmatamento, né? Sim, e é importante que a sociedade entenda como uma conquista sua, da sua própria exigência. Eu penso que esses dados não são ideológicos. Como costuma dizer Marina Silva, você pode ser de tudo, pode ser de direita, pode ser de esquerda, o que você não pode ser nessa altura do campeonato, né, da vida neste planeta, é negacionista, climático, né? As coisas estão acontecendo, o mundo afora, nós estamos vendo os efeitos de tudo isso. Nós vamos viver, né? É inevitável que se viva. Porque a gente não pode acelerar o nosso caminhar para alguns desastres e também aplaudir
que governos fiquem omissos. Olha, eu lembrei aqui, durante a nossa conversa, Filomena, de agosto de 2022. Eu estava num final de semana de folga e começo a receber prints de um grupo de secretários de município aqui no estado do Amazonas, secretários de meio ambiente, pedindo desesperadamente socorro da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, porque eles chegaram num ponto de descontrole. É algo assim muito diferente, porque você sabe que há uma série de complicações políticas de posicionamento, mas foi um boom assim, porque realmente havia um descontrole total. E esse descontrole total, ele tinha a ver com uma ausência de preparativos básicos, né? Básicos em relação ao momento que as pessoas estavam, a gente estava vivendo como um momento sazonal, um momento do fogo, né? Porque havia anteriormente estímulos para atividades predatórias, estímulos à não fiscalização e uma omissão em relação à diversificação, né, da economia local, da economia regional, no sentido que a população não fique refém de quem manipula a necessidade dessa população e degrada. Obrigado, Rose. Até a próxima semana. Até, Filomena. Até a próxima.